livro de Esther, ele conta a história de uma menina judia que vivia em um outro povoado onde havia muitos judeus. E um dia, o rei Xerxes abre um concurso de beleza. O rei Assuero, algumas versões Assuero, outras versões Xerxes. Para quem não sabe quem é o rei Xerxes, quem assistiu aqui aquele filme 300? Quem assistiu? Quem lembra do papel do Rodrigo Santoro ali? Que tinha um rei bem estranhão. Aquele é o rei Xerxes, galera. Lógico que totalmente não sei como que era naquele tempo, que eu não vi ele, mas eu creio que não tinha aquela aparência. Eles encenaram, fizeram algo aí para ficar bem diferente, para a gente poder agradar, até para a gente assistir lá. Mas ali ele representa o rei Xerxes. E este rei, um dia a mulher dele, que é a Vasti, rainha Vasti, o desobedece. Ele queria apresentar ela para os amigos e tal, em uma festa, e ela falou, eu não vou não. Então o que ele faz? Ele expulsa ela do reino, excomunga ela do reino, e aí ele faz um concurso de beleza. Faz um concurso de beleza, com as meninas mais bonitas ali, e quem estava no meio? Radassa. Radassa estava no meio, e Radassa, que também é a rainha Esther. E com certeza ela era muito linda, com certeza a beleza dela não era por acaso, a beleza dela é porque Deus tinha um propósito na vida dela. Então até isso, Deus, Ele faz. Deus é perfeito, Deus é soberano. E nesse concurso, ela passou no concurso e tal, e casou com o rei, e foi para o palácio do rei. Só que um dia, é levantado um decreto, em qual um conselheiro do rei, demoniado, levanta um decreto que fala que todos os judeus, todo o povo judeu, deveria morrer em um dia. E um dia todo o povo judeu ia ser sacrificado. Como não é estranho para nós que no decorrer da história, até uns tempos mais atuais, contemporâneos, a gente percebe que o povo judeu foi perseguido em várias situações, inclusive no Holocausto da Segunda Guerra Mundial. E isso sempre aconteceu. E esse foi uma das coisas que aconteceu também. O rei levanta o decreto. Então, Deus é tão bom que tem outro homem na história. Algumas versões da Bíblia vai falar que ele é tio de Radassa ou de Esther. E algumas outras versões falam que ele é primo, mas porém foi ele que criou essa menina. Ele foi que educou ela nos princípios, a educação ali é de Deus. Ele foi lá falar com ela. Falou, olha aqui, Esther, eles vão matar o nosso povo. Eles vão matar o nosso povo. Eles vão fazer algo com o nosso povo. E você está aí. Então, no verso, no Esther 4:14, Esther 4:14 diz assim: pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe não foi para um momento como este, que você chegou à posição de rainha? Olha só que pergunta. Sabe por que eu acho bem conveniente essa mensagem no dia de hoje, principalmente? Você já parou para pensar por que você nasceu? Por que você nasceu nesse tempo? Por que você está vivendo o que você está vivendo neste tempo? Você já parou para pensar o porquê que você nasceu no país que você está? Já parou para pensar por que você está vivendo na cidade extrema? Já parou para pensar o porquê que você tem filhos na idade que eles têm?
Você acha que é tudo por acaso? O que você pensa? Não, eu vim para a Extrema por causa do trabalho. Não, eu nasci no Brasil porque eu não tive sorte. Tem gente que pensa assim. Podia ter nascido nos Estados Unidos. Podia ter nascido na Inglaterra. Um país mais próspero, com uma moeda mais alta. Mas não, querido. Você nasceu no Brasil porque você nasceu para um tempo como este. Você tem uma família porque a sua família ela foi gerada por Deus para um tempo como este. Você é um homem e uma mulher que está vivendo algo neste tempo porque Deus, Ele te preparou para este tempo. Tem gente que acha que engravida por acaso. Engravidei sem querer. Não é. Pode ser que você não queria. Você não achou que não. Mas não. Deus gerou o seu filho para um tempo como esse. Meu filho, o menorzinho, foi mais ou menos isso que aconteceu. De repente, eu estou grávida. Eu falei, nossa. Mas tá bom, eu fiquei muito feliz e eu creio que para um tempo como este. Nós vivemos algo por um tempo como este. E por que também que eu resolvi falar sobre isso hoje? Porque às vezes nós estamos colocando uma esperança em alguma coisa que não é de lá que virá a esperança. Talvez nós estamos colocando a esperança em um candidato, em um homem, em uma ideia que vem de fora. Não, querido. A nossa esperança, ela só tem que vir de um lugar. A minha esperança é que eu sirvo um rei. E esse rei, ele morreu na cruz por mim. E esse rei, ele ressuscitou no terceiro dia. E é dele que vem a minha esperança. A minha esperança não está em nenhum homem. A minha esperança não está em quem vai entrar agora. Porque Cristo em mim é a esperança da glória. Cristo em vós é a esperança da glória. Você crê nisso, querido? E é para um tempo como este que Deus está querendo levantar a igreja. Deus está querendo levantar homens e mulheres capazes de entender o tempo, entender o motivo para qual Deus está te levantando. Nós não podemos cair no marasmo. Pensa bem, no marasmo de viver apenas um culto de domingo. Não podemos, querido. Isso é muito sério. Eu só vou no culto domingo porque eu amo Jesus. Eu creio, não estou falando que você não ama. Mas eu tenho certeza que Deus não te levantou, Ele não te trouxe aqui hoje para ouvir essa palavra, para você ficar andando acomodado no marasmo, que eu te garanto. Deus quer te movimentar. E sabe o que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes, quando a gente fala de marasmo, da zona de conforto, não está falando em fazer célula, não está falando em estar na igreja direto, não é isso não. Não está falando em fazer projetos grandiosos aí para fora. A gente tem que entender o tempo. Nós passamos por 3 eras até hoje. 3 eras. A primeira era é a era da agricultura. Poucos de nós aqui viveram, nem sei se tem gente aqui que viveu essa era. Onde tudo girava em torno da agricultura no Brasil. Aí um pouco antes, não muito longe, também bem contemporâneo, veio a era industrial, a qual o Brasil ficou todo industrializado, as empresas vieram de fora, implantaram indústrias no Brasil. E de um tempo para cá, mais ou menos há 10 anos para cá, nós vivemos a era da informação, aonde a informação é muito veloz. Deixa eu falar uma coisa para você. O tanto de informação que a gente recebe nesse smartphone em 4 dias. Em 4 dias. O tanto de coisa que a gente enxerga. Você consegue falar tudo que você viu em 4 dias nesse telefone aqui? O tanto de coisa, tanta informação
que nós temos em 4 dias, os nossos avós, eles, na vida inteira, eles não tiveram essa informação. Você acredita nisso? Na vida inteira deles, eles não tiveram tanta informação que nós temos em 4 dias. O tanto de informação que nossos filhos recebem, o tanto de informação que os nossos adolescentes recebem, o tanto de informação que os nossos jovens, que também estão inclusos em transformar isso, recebem, os nossos avós não receberam a vida inteira. Nós precisamos entender a vontade de Deus na terra e o que nós precisamos fazer. O que nós precisamos mobilizar para mudar isso? Para conservar os princípios de Deus em nossa casa, em nossa família, levar isso mais adiante. Nós não podemos acovardar. Olha que Mardoqueu fala aqui. Ele fala aqui: olha bem, se você, Esther, não fazer isso, se você não pensar no seu povo, olha aqui, Esther, se você ficar calada, Deus vai fazer alguma coisa, Deus vai proteger o povo. Só que, deixa eu dizer uma coisa para você, será que não foi por isso que Deus te colocou aí? Socorro vai vir, mas será que não é por isso? Mas tem outra coisa, rainha. A família dos seus pais vão morrer. Você também pode ser que você morra. Você esqueceu que você é uma judia? Deixa eu dizer para você. Não adianta a gente ficar inconformado com ideologias que estão entrando por aí. Sabe a pior coisa? Eu falei um pouco disso ontem e vou falar hoje. Nós fizemos um podcast só para falar disso esses dias aí. Quem viu uma mulher falando que ela tem uma estratégia, vamos se infiltrar nas escolinhas, nas igrejas e vamos implantar ali a nossa ideologia. Quem viu isso aí? Como eu disse ontem e disse no podcast, repito, para ela está fazendo coisas legais, para ela está fazendo bem. Para ela o problema da sociedade somos nós. Sabia disso? Para ela é isso, ela está fazendo a coisa. Para o pessoal que segue ela, que gosta do que ela gosta, isso aí, vamos destruir a igreja evangélica. É isso? Para nós não, para nós é ela que está errada. Nós cremos em Deus, nós sabemos que nós estamos fazendo bem ali. Nós sabemos disso. Mas você sabia que essas informações, tudo isso que essas pessoas estão fazendo, elas só estão conseguindo chegar nas escolas de ensino médio, nas faculdades, elas só estão conseguindo chegar até lá nas escolas infantis e colocando no conta-gotas essa informação que tem deturpado a nossa fé, que tem deturpado a nossa ideologia, que nós temos uma ideologia também, nós temos que ter uma ideologia, nós temos ideologia. A nossa ideologia é baseada na palavra de Deus. Porque a gente às vezes tem vergonha, a gente se cala. Mas sabia que eles só estão falando sobre isso nos lugares porque tem cristãos que estão calados? Aí não adianta reclamar. Ai, meu filho está falando isso. E aí, o que você está falando? O que você está dizendo? Ah, meu filho está com uma ideia sobre isso, aí ele ouviu isso na escola, e você está falando o que para ele? E você está falando o que para as pessoas? Não, mas é como que fala? É antipolítico, como é que eles falam? Isso aí, desculpa, obrigado. O que acontece, gente? Eu vou explicar para você. Eu vi até a Stephanie que respondeu ali, ela falou agora que ela decora tudo. Ela falou assim, eu tenho uma facilidade de decorar as coisas, eu só decoro em sequência. Eu sou ao contrário. Eu decoro tudo, quando eu consigo decorar é tudo errado. Assim. Eu pego uma frase, aí parece que minha cabeça ela se mistura assim na hora, assim, eu não consigo depois dar sentido para ela.
Aí eu tava vendo esses dias um negócio, aí tava falando sobre Albert Einstein. Albert Einstein tinha um cérebro diferenciado. E o cérebro dele está sendo estudado até hoje. Inclusive, em um tempo da história, roubaram o cérebro de Albert Einstein para estudar. E o cérebro dele, parece que até o tamanho do cérebro dele é um pouco maior. Aí eu fui fazer um exame e vi que meu cérebro é um pouco menor, cara. Aí eu falei, cara, é o contrário, mano. Certeza que quando eu morrer vão querer pegar o meu para estudar. O que aconteceu, cara? É tipo Chapolin mesmo, o Chapolin tinha isso daí também, né? Mas, por um tempo como esse, querido, que Deus quer levantar nós. Sabe, nós não podemos nos acovardar. Nós não podemos ter vergonha. Nós não podemos pensar só no nosso castelo. Sabe, não adianta mesmo você ir lá e voltar 22, 23, 13, 14, 16 e falar, pronto, vai ganhar o presidente de Deus, que mano, não é. Ele é conservador só. Ele nem crente ele é, pra você ter uma ideia, só pra você saber, tá? Nem crente ele é. Ele é conservador, ele tem as ideias conservadoras de direita, talvez pareça mais com aquilo que a gente acredita, mas não é. Não é ele, a esperança não vem de lá. A esperança vem da glória de Deus que está em você. A esperança vem da glória de Deus que veio que foi conquistado na cruz do Calvário para aqueles que creem na vida eterna. É isso. Aí a gente se acovarda, aí a gente acha que não. Que ele não. Deixa eu falar para você, se você pegar o seu filho e criar ele com as educações cristãs, e só isso você fizer, o seu filho, ele pode fazer coisas grandiosas lá na frente e você fazer um bom trabalho para Deus. Ou se você tem um desejo, talvez, não, eu quero ser um professor universitário, eu quero ser um professor de escola, eu quero fazer parte do Talmidim, eu quero ajudar o pastor a implantar isso daqui para que isso cresça, porque eu creio que é aí que os caras já estão trabalhando há anos. Há anos eles estão trabalhando nisso daqui. Você percebe, querido, que as coisas mudaram? A cultura mudou? O que antes era estranho, hoje não é mais? Você percebe que alguns assuntos que tocavam em música antigamente, em músicas, que nós escandalizávamos quando ouvíamos, hoje é normal. Hoje, se você falar contra essas canções, essas músicas, a gente que está errado. Você já percebeu isso? Antigamente, quando o cara tinha uma banda, que na época eu gostava, que era Planet Hemp. Quem conhece daí? É só quem é meio retardado que conhece. Eles voltaram. Eu gostava muito dessa banda. Eles são do Rio de Janeiro. Eu gostava muito porque eles tinham uma musicalidade muito boa para quem gosta daquele estilo. Só que eles falam, olha o nome, Planet Hemp, Planeta Maconha. E eles foram presos por pregar essas músicas aí. Legalize já, legal. Era assim as músicas dele. Mas olha o nome do cara, Marcelo D2. Só que hoje não. Hoje a música que não fala de maconha já está estranha, porque você fala, oh, essa música não fala de maconha. As músicas do mundo, né? As de Deus, graças a Deus, ele ainda está falando de Deus. Algumas, né? Também não tem umas que não fala. Mas hoje passam na rua a música falando de droga, agora não é mais maconha. Agora eles falam de droga mais pesada. Fala de MD. Para quem não sabe o que é MD, é uma droga sintética. O famoso, antigamente falava que era o ácido, né? O LSD. Aí fala de drogas, de lança-perfume, loló, e assim por diante. E está normal. E os nossos filhos estão ouvindo isso na internet, estão vivendo isso. Esses dias meu filho Isaac estava cantando, o pastor me falou que ele cantou. Eu falei, o que é isso, Isaac? Sabe o que é isso? Porque é TikTok, tem que, querido, ficar muito esperto com isso, olha só, cantando uma música. Aí eu falei, mas sabe o que é isso? Não sabe nem o que está falando. Não sabe nem o que está falando. Está cantando, que ele nem ia cantar isso se ele soubesse. Apesar que eu não confio muito também não, mas não confio. Não confie nos seus filhos, querido. Sério. Uma hora ou outra eles te passam uma rasteira. Aí você fala, ai, que decepção. Não, filho.
Decepção é você que teve com você mesmo, que confiou neles. Não confia nos seus filhos, não acha que eles são muito bonzinhos, não. É uma dica minha. Não acha que seus filhos são inocentinhos, vai nessa. Sabe por quê? Porque eles estão em um mundo muito maior do que o seu. Essa porcaria aqui, que é bom pra caramba, mas se mal usado é uma porcaria, é um mundo aqui. É um mundo. Tem tanta coisa aqui dentro, desse negocinho pequeno aqui. E a gente às vezes deixa eles lá. Aí eles ficam lá, vendo um monte de coisa. Você não sabe nem o que eles viram, porque às vezes está com fone de ouvido, às vezes você não está perto. Na hora que você vai ver, ele está num buraco tão fundo, cara, que depois para tirar dá trabalho. Cara. Depois para tirar, aí não culpa Deus não. Fala, Senhor, minha família. Não culpa Deus. Por quê? Porque você ficou calado. Deus te colocou num tempo como esse, para criar filhos para um tempo como este, e você deixou o celular criar eles. Você deixou a comunicação, a informação lá de fora, que em 4 dias é uma vida inteira de um Senhor, educar eles. Aí você quer o quê? Aí você quer que Deus seja responsável pela frustração dessa família? Abre os seus olhos, querido. Abre os seus olhos. Amém? Nós precisamos ficar atentos, não podemos nos calar. Olha essa frase: a única coisa necessária para o triunfo do mal é a omissão de homens bons. Sabe por que o mal entra? Entrou e entra, está entrando ainda, e infelizmente até na igreja, porque homens bons, homens com ideias boas, pessoas com princípios bons, estão ficando quietos. Então o mal vai entrar. Sabe por quê? A ideia, as ideologias estão entrando nas escolas e pegando nossos filhos, porque nós não queremos entrar lá. E quando entramos lá, nós temos medo de falar a verdade, porque tem medo de ser mandado embora do emprego. Porque tem medo de ser taxado como fanático. Tem medo de ser taxado como um crente chato. Você imagina só, querido, se Jesus tivesse medo de ser chato, se Jesus tivesse medo de ser fanático, o que seríamos de nós? Você imagina se ele não tivesse o fanatismo de morrer por uma humanidade, porque você imagina como que é fanatismo isso, morrer por alguém, pecador. Você percebe? Quem aqui já foi ajudar uma pessoa e a pessoa falou assim: tem que ficar esperto, porque as pessoas às vezes podem estar passando a perna, não sei. Quem já aconteceu isso? O que aconteceu? Tem que tomar cuidado, porque muitas vezes essas pessoas, elas estão mentindo. Você imagine só as pessoas falando para Jesus: você vai morrer por esse monte de pecadores? Você está louco? Eu acho que não falaram, não sei se falaram também, mas eu estou só aqui fazendo uma conjectura. Sei lá como que fala a palavra. Conjectura. Então, Jesus vai morrer por um monte de pecador? Não vale a pena, você está louco? E ele, fanático, falou: não, vou. Esse é meu papel. Esse é meu trabalho. É para isso que eu vim na terra. É para isso que eu vim do trono para a terra. Me esvaziei da minha glória. Passei como, aqui estou vivendo como um homem, para morrer pela humanidade pecadora. É isso. E a gente tem medo. O que minha mãe vai achar se eu falar de Deus em casa? O que meus irmãos vão achar? O que no meu trabalho vão pensar? Não, nós precisamos falar, querido. Nós precisamos, escuta uma coisa: a nossa vida tem que ser uma intensa, integral missão. Se você não vive isso, mude seu conceito de vida e de cristianismo. A nossa vida tem que ser uma intensa, integral missão. Eu amo pessoas que querem e amam a família, porque a família é uma missão. Casamento é uma missão. Você casa, você começou uma missão. Que às vezes a gente pensa que o conceito de missão é só viajar para fora lá e fazer. Missão também maravilhoso. Se você tem vontade, sonha aí, vai que também isso daí é falar também. Mas criar filhos, casamento, é missão. E não é uma missão das mais fáceis. É uma missão bem dificinho. Eu acho que é mais fácil até para ir para a África, eu acho, do que ter uma família.
Eu falo para você, é mais fácil até acho que ir para o Afeganistão, cara. Não é fácil. É uma missão difícil, querido. É por isso que nós temos que se preparar, é por isso que nós não podemos amolecer, é por isso que nós precisamos pedir a ajuda de Deus e entender que a glória de Deus está sobre nós. Deus deu uma missão para mim e para você, a mesma que Ele deu para Adão e Eva. Olha, seja fecundo, gere filhos, multiplique e viva o melhor de Deus. Trabalhe, ganhe dinheiro, mas não coloque o dinheiro como o seu rei, como o seu dono. Porque se nós, escute bem o que eu vou falar, se você pensa em ganhar dinheiro só nisso, você acha que isso é o dom de Deus para a sua vida, eu vou dizer para você está totalmente enganado. Dinheiro é maravilhoso, querido. Não estou falando, não tem problema nenhum com dinheiro. O problema é o amor por ele. Essa que é a raiz de todos os males. Se você acha que você precisa prosperar mais, amém, prospere. Mas se você acha que isso é a única coisa que Deus fez você fazer aqui na terra, que isso que vai te colocar, nossa, como essa pessoa é de Deus, olha como ela é próspera, você está totalmente enganado. O dinheiro é bom, mas tudo que você faz tem que resultar algo no reino de Deus. Se você gosta de ganhar dinheiro, então investe seu dinheiro, bastante seu dinheiro na obra de Deus. Investe muito seu dinheiro nas obras que vão missionárias. Investe muito seu dinheiro. Mas propague o evangelho, querido. Agora não pense só em conquistar e juntar tesouros aqui na terra. Porque as traças e talvez um ladrão pode roubar. Quero que ladrão nenhum te roube não, em nome de Jesus. Mas eu quero dizer o que o dinheiro é. O dinheiro aqui na terra ele não tem valor. Não, desculpa, no valor da terra tem, no céu quer dizer. No céu é outro tesouro. No céu são tesouros a qual nós fazemos para uma eternidade. O que nós temos feito para a eternidade? O que nós temos feito para a eternidade? O que você tem feito para a eternidade? Nós precisamos fazer algo para a eternidade. Você imagina, querido, muitas igrejas não dão valor para criança. Muitas igrejas não dão valor para criança. Eu não sei, não é culpa, ele não tem visão, não é porque eles são maus, não. Então eles pegam a criança, eles falam assim, gente, quem que vai ficar com a criança hoje? É por isso que aquela mulher foi esperta, ela falou até, né? Ela falou que a igreja está louca para arrumar uma tia para o ministério infantil. Aqui não, aqui nós temos pessoas sérias lá. Pessoas que nós conhecemos de perto, pessoas que já faz algum tempo que estão com nós, e as pessoas que não faz tanto tempo que estão com nós sabemos de perto que elas são. Nós não colocamos lá não. Nós sabemos que nós colocamos aqui para cuidar dos nossos filhos, dos nossos discípulos, porque eles são nossos, acima de tudo, eles são nossos discípulos. Nós sabemos que nós colocamos lá. Se a pessoa fizer alguma coisa, nós vamos apedrejá-la. Brincadeira, gente. Então ela sabe. Então as pessoas não têm visão do que é criança. Uma criança, querido, você imagina o que ela pode ser? Já parou para pensar nisso? No que é essa criança? No que é o menorzinho? Tem um pequenininho lá, desse tamanho aqui, que fica no tomidinho ali. Tem meu filho também, que é pequenininho. Você já parou para pensar no que ele pode ser um dia? Aonde ele pode tocar com a vida dele? O que nós estamos preparando ele? Quantas milhões de pessoas eles vão tocar? Você está entendendo, querido? Ah, não, mas eu não tenho tempo. Então, querido, só procura tempo. Porque se tem a disciplina, vai fazer alguma coisa para o reino. Vai fazer alguma coisa. Vai sair da zona de conforto. Sabe? Vai viver aquilo que Deus te chamou para viver. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Deixa eu ver aqui. 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9 diz assim: vocês, porém, são um povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquela que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Antes vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes não havia recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Olha quem você é, querido. Você é filho do rei. Você foi gerado. Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Olha aqui o que diz em Jeremias 1:5. Antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e designei profeta das nações. Isso aqui está falando para Jeremias, mas para você foi a mesma coisa. Que você acha que Deus, não, eu conheço. Ele conhece todas as estrelas do céu, Ele sabe tudo, Ele conhece todas as pessoas da terra. Ele gerou, Ele conheceu Jeremias na geração do ventre da mãe dele, e você também. Ele te separou, Ele te trouxe até aqui. É isso. E aí, como filho do rei, como o sacerdócio real que eu sou, o que eu tenho feito? O que eu entendo disso? Ele me tirou das trevas e me colocou na luz. Você entende isso, querido? Você entende para onde você estava indo? Para o inferno. Você estava indo para o inferno. O que estava reservado para você era o inferno, porque você tinha o pecado na sua vida humana. Deus, Ele te curou, Ele derramou misericórdia, Ele te deu uma identidade de rei. E o que você tem feito com isso? Aqui que a rainha morreu esses dias aí, né? Rainha Elizabeth. E você viu quem que assumiu lá o trono? Foi o príncipe Charles. Até o pessoal falou que foi o cara que trabalhou mais velho na história, porque ele está com 70 anos agora e começou a trabalhar agora só. Nunca trabalhou o Playboy. Playboy é príncipe, né? Nunca trabalhou. Com 70 anos, o filho da mãe começou a trabalhar. Resolver problemas agora diplomáticos e assim por diante. Porque ele estava sendo preparado para isso. Ele foi separado. Ele foi separado para viver isso. E nada tirou ele do foco. Talvez em algum momento ele deve ter pedido alguma coisa para a rainha falou assim: não, estou sem dinheiro. É possível isso, né? E ele falou assim: eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar. Meu filho queria um jogo esses dias aí do PlayStation. Eu falei: sai fora, é mó caro, R$300 o jogo. Ele: eu quero trabalhar. Eu falei: então vai, filho, manda currículo. 10 anos o filho da mãe tem. Manda currículo, aproveita. Quer que eu faça currículo para você? Eu faço. R$300 um jogo? Você é louco. Espera trabalhar mesmo, filho, para ter esse jogo aí. Aproveita o jogo grátis que tem aí e baixa todos. Então, você imagina o príncipe Charles com 70 anos. Nem trabalhava. Então, ele está sendo preparado para ser o rei. E nós somos sacerdotes real, nós somos príncipes. Você tem que pensar nisso já? Que nós somos filhos de Deus. Nós somos co-herdeiros em Jesus. E nós somos príncipe e princesas do nosso rei dos reis. Não é o rei que ocupou tronos na terra. Não é o rei que ocupou tronos que foram destruídos. É um rei que ocupa um trono eterno e indestrutível. E ele não descansa, ele não morre, ele não dorme. É esse Deus que nós somos. É esse rei que nós somos príncipe. Deixa eu dizer para você outra coisa. E esse rei, ele quer levantar uma igreja poderosa. Sabia que um dia vai vir uma perseguição na igreja? Sabia disso? Ai, pastor, não fala isso. Aí vem a Bíblia, fala. Eu não sei quando. Perseguição. Pessoas vão morrer por causa do evangelho. Você sabia disso? Ai, pastor, um dos soubesse desse culto não tinha nem vindo. Porque eu não sabia dizer não. Ou não queria saber. Vai acontecer isso, gente. E aí, você está preparado para continuar propagando o evangelho? Ser perseguido? Não negar sua fé? Nem que morra? Olha aqui o que ele fala aqui para Esther. Não pense, Esther, que você vai se livrar. Esther 4:13, abre para mim, por favor, Kaique. Esther 4:13. Mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de você estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Não pense nisso.
Não pense que nós estamos isentos, só porque nós estamos na igreja. Não pense nisso, que nós estamos isentos de nossa família estar isenta. Não pense que nós não vamos ser impactados com as destruições que estão fazendo na Terra, aí no planeta Terra, e no Brasil, com ideologias e com um monte de coisa. Não pense nisso. Se nós nos calarmos, se nós não começarmos a nos mover agora, nós também vamos sentir isso. Não pense nisso. Não pense nisso que não vai vir a perseguição. Não pense nisso que nós não precisamos ter uma fé mais robusta no dia que nós tivemos que ser a ponto de ser torturados. Nossa, pastor, não queria ouvir isso não. Mas é verdade, querido. É maravilhoso servir Jesus. É maravilhoso. Mas sabia que tem irmãos lá no Oriente Médio que morrem por causa disso? São degolados. Seus filhos são mortos, são tomados seus filhos por causa disso. No Brasil nós temos uma liberdade maravilhosa. E nós não aproveitamos essa liberdade. No Brasil nós podemos fazer vídeo na internet e colocar lá. Nós podemos, pregar no trabalho. Teve uma vez que eu estava um café lá, que chama Café com Prosa, com o gerente lá. Aí cada um contando um pouco da história, já contei meu testemunho logo. Já joguei merda no ventilador, desculpa pela palavreado. Todo mundo contando a historinha dele, como fez a faculdade. Eu falei, gente, eu não fiz nada disso que vocês fizeram. Eu fui um viciado de droga. Minha vida foi totalmente destrutiva. Minha juventude eu perdi inteirinha, cara. Eu estou aqui pela misericórdia de Deus. Falei pro pessoal. E sabe por que eu parei de usar droga? Eu só sei de uma coisa, eu recebi o Espírito Santo. No meio do gerente aqui, ó. Preguei, falei meu testemunho lá. Quero nem saber. Eu falei, eu fui preso uma vez, eu passei por um monte de coisa. Todo mundo falando as coisas lá. Eu fiz faculdade de engenharia. Eu fiz técnico em eletrônica. Meu sonho era entrar aqui, meu sonho era trabalhar nesse setor. Eu falei, cara, eu não sei nem por que eu estou aqui. Deus foi misericordioso, não quero nem perguntar. Eu não estudei, eu não fiz nada, cara. Contra ponta cabeça, contra a cultura. Todo mundo falando coisa boa, eu vim com fiz nada. Misericórdia de Deus. Jesus, cara. Foi o Espírito Santo. Todo mundo ficou assim, gerente lá, os supervisores, os caras lá, tudo já. Esse cara é louco, mano. Pronto. Eu vou me acovardar de falar quando eu posso falar. Eu falo do meu testemunho. E é assim que a gente, eu não posso, eu tenho que falar alguma coisa de Deus. É assim, cara. Vou me calar. A gente precisa propagar o reino, precisa propagar a palavra de Deus. A gente precisa sonhar por salvação, porque a palavra de Deus diz que Deus, Ele deseja que todos os homens sejam salvos e chegam no pleno conhecimento da verdade. Todos os homens. Nós precisamos viver isso, querido. Nós precisamos ver isso. Olha o que Salmo diz aqui, Salmo 145. Já estou chegando ao fim. Salmo 145, 4. Olha só, muito forte isso aqui, gente. Eu não sei, quando eu li isso aqui, eu estava estudando de madrugada, porque, de verdade, gente, eu estava tão focado no Jeep, que a minha cabeça estava tão, que eu não conseguia pensar em quase nada, cara. E aí ontem eu cheguei em casa 2 horas da manhã, fiquei estudando a madrugada quase toda, para poder ministrar para vocês aqui. Mas Deus, Ele é misericordioso. Mas quando eu li isso aqui, eu falei, meu Deus, olha o papel que nós temos em mãos. Porque, olha isso, olha aí. Uma geração contra a outra, a grandiosidade dos seus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Parece pesado isso? Não parece, né? Mas já pensou se a gente não fizer isso, o que vai acontecer? Você pode pensar nisso? Se a gente não... nossa geração, não contar a outra geração a grandiosidade dos seus feitos, ou se não tiver feito nossa geração, não tiver coisas grandiosas, se nós não produzirmos isso, se nós não produzirmos, se nós não anunciarmos os nossos atos poderosos, nós vamos perder a próxima geração. Nós vamos perder nossos... Você está entendendo? Nós vamos ver nossos filhos, eles se desviados da fé. Nós vamos ver os nossos netos desviados da fé. E o dia que nós chegarmos diante de Deus, sabia que você vai prestar conta daquilo que você fez? Sabia disso, gente? Nós temos que ser movidos para a eternidade. Nós temos que fazer algo aqui movidos pela eternidade. Quando nós chegar diante de Deus, Deus vai falar, e aí, mas por que você não falou isso? Eu te coloquei em tal lugar e você não fez.
Olha, eu te dei a possibilidade de você estudar essa faculdade, porque você estudou e só pensou em ganhar dinheiro. E não fez aquilo que deveria ter feito. Olha aqui, você entrou na escola, mas você ficou com medo. Olha aqui, mãe, você não teve coragem de confrontar os seus filhos, porque você queria ser uma mãe boazinha, um pai bonzinho. Por que você não confrontou seus filhos naquele momento? Hoje os seus filhos, era para tocar em multidões com o que eles iam fazer aqui na terra. E eles não fez porque você não foi competente. É assim que vai ser, querido, eu creio nisso. Nós vamos prestar conta dos tesouros que deu Deus nas nossas mãos. O seu sonho, olha aqui, pastor, o seu sonho com o Talmidim, por que você não fez? Eu sei. Mas Deus podia cobrar de você se você não fizesse, cara. Deus podia cobrar de você. Inclusive, o pastor tinha esse sonho há muitos anos. Aí veio um cara aqui, eu falei pro cara, chega aqui, fala pro pastor que o pastor agora vai ficar louco. E o cara tinha um projeto parecido na igreja dele. Aí ele foi e contou pro pastor. O pastor ficou tão louco e no outro dia, na outra semana, já correu atrás de fazer, já começou a fazer. Eu falei, vai lá, acende o fogo lá. Aí o cara foi, o Estevão, ele disse na igreja de São Paulo, foi lá e contou. Aí o pastor já, vou fazer, e fez, e tá aí. Se não fizesse, cara, ele ia pagar. Sabia que você ia pagar? Ele sabia, mas ele ia pagar. Por quê? Você ia tocar em um monte de crianças que seriam adultos depois, e ia tocar em milhões e milhões e milhões de pessoas. Por que você não fez? Por que você não deu o seu tempo? Por causa do cansaço. Eu estou cansado. Eu estou com dor no pé, estou com dor de cabeça. Vai nessa, querido. Não, eu preciso viajar mais. Agora eu estou prosperando, comprei um carrão. Vai nessa, querido. Viajar não é problema nenhum, é maravilhoso. Todo mundo precisa viajar. Todo mundo precisa passear com a família. É investimento na família. Faz parte também do legado. Mas vou dizer para você uma coisa. A vida não é feita só de diversão, não, cara. A vida não é feita só de Netflix, não. A vida não é feita só de entretenimento. A vida é feita de a gente se mover em Deus. A gente sair da nossa zona de conforto e começar a viver o reino. Não vamos viver, sabe, como se nada estivesse acontecendo. Querido, isso aqui é muito sério. Nós estamos a ponto, não vamos falar assim, mas existe porque a gente tem, ainda hoje, nós temos alguns políticos que defendem isso. Mas em alguns lugares isso já aconteceu. E nós estamos a ponto. Para mim, na internet isso já é muito, muito comum. De sermos cancelados e sermos, como fala, censurados por de propagar nossa fé. De propagar nossos princípios. A pontos. E aí nós estamos com medo de parecer o quê? Não, vamos falar. Sabe, se a gente não fizer alguma coisa, sério mesmo. Se a gente não falar alguma coisa. Esses dias um rapaz fez um culto na escola. O rapaz estava vendo na internet aqui, o Matheus, que é um amigo nosso. Ele foi para a escola fazer um culto lá. E os professores ficaram revoltados. Onde já se viu um culto na escola? Ué. E é engraçado que ele falou que tinha um professor com a camisa do Lula. Lula livre. E criticando. Onde já se viu um culto na escola? Está entendendo? Eles podem falar o que quer, a gente não pode fazer o que quer. E é assim que eles querem. A lacração, a ideologia, eles querem que eles falam. Nós não podemos falar. Eu sou assim de opinião, todo mundo pode falar, até eles. Mas a gente vai falar. A gente vai entrar e vai falar. A gente tem que estar nos lugares. Eu falo e repito. Um dia minha esposa falou, eu quero ser professora. Eu falei, mas você quer ser professora por quê? Não, porque eu quero dar aula e eu gosto de dar aula, realmente. Você gosta, parabéns. Mas se for para você fazer uma faculdade, dar aula, para você covardar lá dentro, é melhor você nem fazer, filho. Aí não é mal, porque você não vai cumprir, vai só trabalhar. É melhor a gente ser pastor só. E ela falou, não, eu vou fazer, eu vou cumprir. E agora ela está fazendo biologia, depois vai fazer pedagogia. E eu quero, e nós já combinamos, que nem que ela perca o emprego, mas ela vai propagar as coisas de Deus na escola. Que se dane. Tem que dar um problema. Não tem problema, cara. Vamos pra cima. Você está entendendo, querido? É nesse nível. Nós temos que ser radical, Café. Eu não sei como você vai fazer, eu estou falando de mim. Não precisa fazer igual eu, não. Faz do seu jeito. Mas nós precisamos levantar vozes radicais, vozes poderosas, porque nós servimos um rei poderoso, e é Ele que é a esperança da glória. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Queridos, essa daqui é uma palavra prática. Uma palavra que para você sair deste culto, entendendo só a primeira coisa, o dia de eleição. Só que a minha esperança não está em homem nenhum.
Outra coisa, amanhã começa o meu trabalho. Não é sextou que a gente vai colocar, a gente vai colocar segundou. E o que eu vou falar lá? O que eu vou fazer para propagar o reino? Amanhã começa a minha faculdade. O que eu vou fazer na faculdade para propagar o reino? Amanhã começa a minha escola. O que eu vou propagar na escola? O que eu vou fazer na escola para propagar o reino? É isso que nós temos que pensar. Eu falei quantas coisas? Eu já fiz 4 já, mano. Eu acho que eu falei 3 e eu falei 4. Não tem problema. O que eu quero dizer com isso, querido? Que nós precisamos manifestar o reino de Deus. Nós precisamos manifestar. Não dá, cara. Sabe? Seja persistente. Não perca seus filhos. Não perca sua família. Não perca a oportunidade de falar de Deus. Não perca a oportunidade de propagar este reino que é confuso. Olha só que reino confuso. No Sermão do Monte, Jesus fala aqui: feliz é aquele que é manso. Olha só. Jesus fala aqui: feliz é aquele que é perseguido pela justiça. Jesus fala, vamos abrir lá, é Mateus 5. Mateus 5. Mateus 5, 1 ao 9 diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximou-se deles os seus discípulos, e abrindo sua boca, ensinava dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus, o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E continua. Você percebe que ele diz aqui uma coisa que me constrange muito: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Porque parece que a terra vai ser herdada por gente braba, valente, que vai brigar. Não, é os mansos. O reino de Deus é diferente. Ele diz também: bem-aventurado os que, deixa eu achar aqui, os pobres de espírito. Sabe o que significa isso? Pobre de espírito. Para nós que quer dar uma de espiritual, parece estranho, não parece? Ah, porque eu não sou pobre de espírito, não. Tem gente que eu vivo, não sou pobre de espírito, eu sou espírito. Vou dizer para você: pobre de espírito significa que você é quebrantado diante de Deus, que você reconhece a sua pequenez, que você sabe que sem Ele nada poderia acontecer na sua vida. É isso. E aí você é bem-aventurado quando você entende isso. Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso do Senhor. Eu preciso de Ti, porque sem o Senhor eu não consigo. Olha, o pastor falou tanta coisa aí, e parece coisas grandiosas, parece coisas fantásticas de fazer, sabe? Não é nada fácil, mas eu sou pobre de espírito, e eu dizer para você, e é esses que são os bem-aventurados, porque deles é o reino dos céus. É este reino que nós servimos. Feche os seus olhos, vamos orar. Ora, querido. Ora e começa a falar com o Senhor já. Sabe aquele sonho? Aquele sonho que pode mudar vidas, que Deus colocou no seu coração. Aquela vontade de fazer algo relevante para a sociedade de Deus, que Deus um dia te falou, e você não sabe como começar, e você não sabe como fazer, e você acha que você não é capaz. Deixa eu dizer para você uma coisa: realmente você é pobre de espírito, mas Ele pode te capacitar. Esse Deus que nós servimos, Ele é o Deus dono de toda a ciência, Ele é o Deus de toda a provisão. E Deus, Ele quer levantar homens e mulheres para transformar uma sociedade. Sabe aquele seu filho, que às vezes você está vendo: meu Deus, o que eu vou fazer? Parece que eu perdi a minha família, parece que eu perdi os meus filhos. Deixa eu dizer para você: Deus pode mudar essa história, querido. Sabe aquele seu marido que você não sabe o que fazer para trazer ele para perto, para trazer ele para o Senhor? Deixa eu dizer para você:
ora mais, pede para os céus, e Deus um dia vai trazer, porque Deus é poderoso para isso. Sabe aquela família que está destruída, e você pode ser o pacificador daquela família. Sabe aquela, se a sua família talvez está passando por um momento difícil, eu digo para você mais uma coisa: Deus, Ele pode mudar o quadro da sua família. Deus, Ele levanta homens e mulheres para ser a diferença na sociedade. Nós não somos melhor que ninguém, querido, porque somos crentes, mas nós servimos o maior Deus, o maior Rei, o maior governador, aquele que governará nações, o Rei dos Reis. E é no nome de Jesus que nós declaramos que nós somos poderosos em Deus. É no nome de Jesus que nós declaramos o poder da igreja, a força da igreja e dos homens e das mulheres de Deus. E eu quero te desafiar para sair deste culto transformando aonde você tocar. Quem conhece a história de Midas? Midas foi um homem que tinha um dom, ele tinha um desejo, e foi dado a ele esse desejo. Tudo que ele tocava virava ouro. E um dia Midas foi abraçar o seu filho, sua filha, e a sua filha virou uma estátua de ouro. E Midas ficou arrependido deste dom. Sabe, querido, por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes a gente entendemos que o que mais tem valor nessa terra são ouros, são dinheiro, são coisas valiosas, são casas, carros, as coisas aí. E de verdade as pessoas brigam e se matam por causa disso. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: o reino dos céus, ele é diferente. Aquilo que tem valor, aquilo que é tesouro do céu, é aquilo que nós propagamos para a eternidade. E eu quero desafiar você a sair deste culto fechando os seus olhos e desejando, não se preocupando com as contas, não se preocupando com o aluguel, não se preocupando somente com aquilo que você há de comer amanhã, mas se preocupe com as pessoas que estão indo para o inferno. Se preocupe com aquilo que está sendo feito, com aquilo que Deus quer que você faça, aquilo que está sendo feito lá fora, que está invadindo a mente dos nossos filhos e da nossa sociedade. E o que eu posso fazer diferente? Eu preciso da ajuda do Espírito Santo. Feche seus olhos e comece a orar para Deus. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque hoje o Senhor levanta um povo separado, um sacerdócio real, um povo, aquele mesmo que o Senhor tirou das trevas e levou para a luz. Hoje o Senhor levanta eles, Pai, para ser a diferença por onde eles passarem. Assim como Midas passou, e aonde ele tocava virava ouro, nós vamos passar, e aonde nós passarmos, as pessoas serão impactadas pelo seu reino. As pessoas conhecerão que nós serviremos a Deus. As pessoas conhecerão que nós temos o princípio de Deus, e nós carregamos em nós o poder e o senhorio entronado do Senhor Jesus. Nós pedimos a Ti, Senhor, nos ajude, como pais, como mães, como profissionais, como homens sonhadores, como homens que têm visão. Aumenta a nossa visão para não enxergar mais adiante, para não enxergarmos aonde a nossa empresa pode atuar na sociedade para propagar o reino, para não enxergarmos como nossa profissão pode entrar na sociedade para propagar o reino. Não nos deixe, Senhor, calados em meio a todo esse turbilhão de informação. Nós queremos também propagar nossa voz que vem dos céus. Fala através de nossas vidas, Pai, para que o mundo saiba que você, o Senhor, é o Deus, que o Senhor é o Senhor dos senhores, e que o Senhor é o nosso Salvador, em nome do Senhor Jesus. E que Deus nos ajude, em nome do Senhor Jesus, amém. Aplaude o Senhor Jesus bem forte aí. Glória a Deus. Palavra poderosa, hein, irmão? Chacoalhar nossas vidas. Quero
só recomendar você, eu sei que muitos vão sair para votar agora. Alguém aqui já votou? Não? Só o Zé. Ô Zé, você estava lá na... Que isso, Zé? Você vai sair para votar agora, só dar uma recomendação. Gente, a nossa igreja não tem nenhum posicionamento partidário, tá? Então, a gente não tem político de estimação, não tem preferência por partidos, nada disso. Só que é muito importante você entender agora, porque eu já conversei com alguns irmãos e eu percebi que ainda hoje tem gente ainda meio perdido. Vou votar no presidente. Ele já tem o presidente, mas não tem o resto. Então, assim, você precisa definir fazer a sua colinha. Você não pode entrar com o celular, tá? O STF proibiu. Então, faz sua colinha, vai lá na urna e vote naquilo que vai representar você. Olha para vocês terem uma ideia. Ô Kaique, apaga e solta para mim. Olha para vocês terem uma ideia. A sua omissão, olha o que pode entrar lá dentro. Ocupar nosso lugar contra a proibição, eu grito legalize já. Guerra não faz sentido, isso tem que ter um fim. Ninguém nunca morreu por fumar um baseadinho. Maconheiro, não deixe pra depois. Aperte o verde 5042. Tá percebendo, gente? Pode soltar. Para esse negócio aí. Anota o número. Não, esse aqui não é ninguém. Não estou recomendando isso aqui, não, irmão. Mas você percebe que a omissão nossa. Então não adianta você ir lá e. Presidente. E o restante? Tá? Então, eu não conheço nenhum. Obrigado, filho. Eu não conheço nenhum dos meus candidatos, eu não conheço pessoalmente, nem tenho interesse de conhecê-lo pessoalmente, para angariar qualquer tipo de favor pessoal, porque eu penso que o voto ele tem que ser para o bem comum, não é para o meu bem, não é para a minha igreja, não, nada disso. Então, lá no meu Instagram, PR Luciano Rodrigues, eu tenho a minha opção, não precisa estar sem opção, entra lá no meu Instagram, tem uma colinha lá nos meus stories, você pega lá e utiliza aquela cola, se tiver interesse, se você tiver perdido aí. Então, os candidatos que eu escolhi por achar que representa os meus valores, tá? Então, esses candidatos que foi selecionado por mim, eu estudei as propostas e estudei também a governabilidade do presidente que eu estou escolhendo, tá bom? Então, faça isso. Mas o importante é você votar certo. Não adianta você só chegar lá e apertar o 13, né? Como muitos vão fazer aqui. Não, brincadeira, não, Jesus, né? Não adianta você fazer isso. Você vai chegar lá e faça a sua colinha bonitinha para você votar como cidadão e votar consciente, tá bom? Como o pastor Tiago ministrou, palavra muito providencial para esse tempo. Será que não foi para um tempo como esse? E se, porventura, um partido de esquerda ganhar as eleições, de repente é Deus querendo aquecer a fornalha e botar um pouquinho mais de ação no nosso cristianismo, né? De repente Deus quer botar um pouquinho mais de ação para a gente poder se movimentar. Então, dê no que der. Jesus está no comando de tudo, amém? Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a doce e a infinita consolação do Espírito Santo seja com a igreja que vai se posicionar em um tempo como esse. E aquele que crê diz amém. Amém. Querido, não vai embora sem abraçar pelo menos 10 irmãos. Lá no fundo, o pessoal da Bateria Viva tem panquecas para vender. De repente você quer pegar uma panqueca para levar para casa, você está abençoando. E detalhe, gente, quem vai fazer uma oferta para o Talmidim, quem vai fazer oferta para o Talmidim do projeto da quadra, se for via Pix, coloca lá assim, ó, quadra Projeto Talmidim, coloca lá na descrição do seu Pix para o Ney separar lá na hora, tá bom? Deus abençoe e vai na paz. E quem quiser voltar para ver o Talmidim se apresentar à noite, fica à vontade.